Exatamente. E como não dá para a gente falar de tudo e nem de todo mundo, a gente selecionou alguns destaques interessantes e vamos começar de Alagoas. E aí eu já puxo o Eduardo aqui para falar com a gente. Vamos começar falando do Azulão. Du, e esse CSA e Grêmio, hein? O que é que tu achou? É, se a. Eu sei porque a Bárbara me fez essa pergunta, tá? Antes que as pessoas estranhem. Se o negócio era. A disputa foi entre times mais bem treinados, o CSA realmente fatalmente levaria, né? Porque não vou entrar aqui no mérito do Grêmio, não é esse o assunto da live. Mas é impressionante, né? E acho que esse é o grande ponto nosso aqui de discussão, como esse CSA oscila, né? Ele consegue, dentro da mesma semana, numa temporada, fazer jogos muito bons e jogos muito ruins. Me parece muito claro, e aí, não sei o que vocês acham, que é um time muito capaz de se mobilizar para jogos específicos, de ter uma determinada mobilização, uma determinada entrega, não só entrega no sentido físico, mas tática também, né, em organização para determinados jogos. Só que ao mesmo tempo é um time que não consegue ter essa constância, né? A gente vê o CSA fazer grandes jogos ao mesmo tempo que ele não consegue manter esses grandes jogos. E aí isso pode acabar sendo positivo em competições de Copa, tanto que o CSA, por exemplo, é vice-líder da Copa do Nordeste, né, do grupo que ainda não acabou, tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, ao mesmo tempo que não está no G8 da Série C, porque ainda não conseguiu essa estabilidade, essa constância dentro de uma competição de mais longo prazo. E puxando o que você falou, que o CSA oscila muito, na mesma semana a gente teve Tombense e CSA com o time metade dele mexido ali, um time que não conseguiu criar quase nada, e depois a gente teve um CSA e Grêmio 4 dias depois, com um time que conseguiu produzir bastante com seus jogadores titulares, né? Então a gente está vendo. Eu acho que quando um time joga, não sei se a Alisson concorda comigo, quando joga mais de um campeonato, tem que entender qual é a prioridade. O que Igor Magalhães falou foi: prioridade é a Série C. O CSA tem que subir. Mas nos resultados até agora não está aparecendo tanto, né, Alisson? Pois é, eu acho que o CSA, a grande situação da oscilação, eu acho que o time se comporta mal quando ele precisa sair para jogar. E aí, a gente viu muito nesses jogos contra o Tombense, contra o Confiança, né, que foram os dois últimos da Série C, um time com muita dificuldade de criar, né, que aí é um embate de times que estão na mesma prateleira ali do CSA, né? Que ele não é desfavorito contra ninguém, mesmo jogando contra o Tombense fora de casa, né? Agora, contra o Grêmio, a situação é diferente. Toda a responsabilidade para um Grêmio que vem em crise técnica, que vem num trabalho do Mano Menezes que não engrena, que tem toda a questão da falta de confiança dos jogadores. E aí o CSA jogando como franco atirador conseguiu se dar bem. E é preciso que o Igor Magalhães, que está lá, acho que quase um ano, o CSA no ano passado teve 4 treinadores em 3, 4 meses, e o Igor chegou por último e está até hoje, né? Está completando quase um ano por lá. Então acho que falta ele conseguir mobilizar realmente o time e fazer treinar a equipe para que ela consiga propor jogo, né? Para que ela haja mais naturalmente, né? Porque depende muito dos homens de frente, em especial do Thiago Marques e do Igor Bahia, né, que precisam sempre tirar coelho da cartola para fazer gols, porque o time realmente tem muita dificuldade para criar jogadas, e eu acho que por isso que oscila tanto, né, quando pega adversário do mesmo nível ou inferior, que dá a bola para o CSA jogar, muita dificuldade, mas aí para jogar como azarão, facilita um pouco a vida do Igor. Tanto que, só antes da Bárbara completar, é, o CSA, dos últimos 5 jogos, né, do dia, a gente tá gravando na terça-feira, dia 27 de maio, nos últimos 5 jogos o CSA saiu zerado em 4. Inclusive o jogo contra o Grêmio, que conquistou a classificação, porque tinha vencido por 3-2 o jogo de ida, né? O único jogo que o CSA não saiu zerado desses, né, foi a vitória contra o Maringá por 3-2. Vocês que estão cobrindo até a Série C de forma mais geral do que eu, sabem muito bem que o Maringá é uma montanha-russa de emoções, e é um time que adora jogar com um a menos também, né? Então, com aquele estilo que o Maringá tem, com um E jogador a virar menos, porque... jogo com um a menos. Pois é. Importante dizer, não é só jogar, é virar jogo também.
com um jogador a menos, com aquele, como teve contra o CSA, e com aquele estilo de jogo de marcação individual do Jorge Barcelos, é um time que deixa muito espaço. Então isso favoreceu o CSA, mas nos outros jogos aconteceu muito isso que o Ellison falou. O próprio jogo contra o Confiança, né, eu acompanhei mais de perto aqui no último final de semana. O Confiança, vindo como franco atirador na lanterna, deu a bola para o CSA. Vai, você está jogando em casa, você acabou de vir da classificação histórica, você em tese é o melhor time, vai, toma a bola, faz o teu. E o CSA não conseguiu. Pois é, pois é, pois é. Mas vamos ver esse retrospecto do CSA aqui. Deixa eu só. Aqui, ó. Copa do Brasil. Foi esse último ponto. 3 vitórias em 4 jogos. Então, o jogo contra o Grêmio, ele ganha na ida, em casa, 3-2, empata na volta, em Porto Alegre, foi suficiente, passou, todo mundo feliz, menos os torcedores do Grêmio, claramente, né? Mas o nordestino se manteve dentro da competição. Beleza, primeira Copa aqui. Depois a gente vai Copa do Nordeste. O primeiro jogo, CSA e Confiança. 2-1 para o CSA, depois 1-0, perdeu do Ceará, ganhou do Sampaio Corrêa 4-0, ganhou do Náutico 4-1, empatou com o Juazeirense, perdeu do Bahia. Vai enfrentar no sábado, dia 7 de junho, o América de Natal. Então, uma campanha aí de 3 vitórias em 6 jogos. Só perdeu um jogo. Perdeu 2 jogos, desculpa. 3 vitórias, 2 empates e um empate e 2 derrotas. Como avaliamos essa campanha? Para mim, fantástico. É uma campanha dentro das possibilidades do CSA, né? Porque é bom lembrar Sim. que é um time que há 4 temporadas ele não consegue sequer ser finalista do estadual de Alagoas. Pois é. Em algumas delas não consegue sequer chegar na semifinal. Esse ano Então, chegou na semifinal, mas caiu na semifinal. chegou na semifinal. No ano passado que ele não chegou nem na semifinal, teve que ganhar a Copa Alagoas, inclusive, para se classificar para a Copa do Brasil. Ainda tem esse detalhe, foi jogar a Copa Alagoas com os outros clubes jogando com o time reserva, sub-20 e o CSA levando a sério porque precisava dessa vaga na Copa do Brasil, não só pela possibilidade de avançar e de ganhar recursos, né, mas principalmente pela questão de ter que jogar a Copa do Brasil para garantir quase que R$ 1 milhão nos cofres para começar a temporada, né? Então, acho que dentro dessa realidade atual do CSA, essa campanha na Copa do Nordeste, chegando na última rodada com chances até bem palpáveis de classificação, é uma excelente campanha para o clube. E eu ainda acrescento que eu acho que é excelente, porque a gente está vendo um time se dividindo, um time que tem um elenco curto, um elenco competitivo curto, importante dizer. O elenco pode ser grande, mas quando a gente vê os reservas jogando, o nível do CSA baixa muito. Então, o elenco competitivo do CSA, basicamente os titulares, é um elenco curto. Então, está jogando 3 competições, em 2 competições está saindo bem, não está saindo bem na competição mais importante, na minha visão, que é a Série C. E, Bárbara, ainda tem, Fala, só para completar sobre essa questão do elenco, né? E essa avaliação sobre o elenco do CSA, ela se torna mais rigorosa agora que começou a Série C, porque a gente está acompanhando uma Série C diferente de últimas, né? Com vários times com muito investimento. Vários clubes que viraram SAF, vários clubes com força para investir muita grana, e o CSA não, está fazendo o que pode dentro das suas possibilidades realmente, então não vai sair muito disso. Dificilmente o CSA, quando as outras equipes começarem a se reforçar, vou só tratar o exemplo do Botafogo aqui de João Pessoa, que o Alexandre Galo, numa rádio ontem, o Alexandre Galo, que é o CEO do Belo, ele disse que o Botafogo está negociando com jogadores que têm mercado em Série A, Série B de Campeonato Brasileiro para reforçar o time na sequência da Série C, né? Então, dificilmente o CSA vai ter como competir com isso. Por exemplo, com o próprio Retrô, que está acertando a volta do Wagner Love, contratou o Bruno Pérez, jogadores de currículo e de expressão que o CSA só se pegar algum jogador que foi formado no CSA e que está em fim de carreira, que queira voltar para jogar o clube, para ajudar, para fazer esse tipo de contratação, porque está muito longe da realidade do clube nesse momento. Só para pontuar em relação a essas campanhas que a gente viu, né? Na Copa do Nordeste, acho que é uma campanha dentro do normal. Assim, o único resultado que eu acho que para o CSA é um pouco fora da curva foi o empate contra a Juazeirense, né? Que o CSA é mais time, mas querendo ou não, fora de casa, né? Jogar contra a Juazeirense lá é sempre complicado.
De resto, conseguiu vitórias importantes em casa. Quando perdeu em casa, perdeu para o Bahia. Então, assim, nada também de outro mundo, por mais que naquela ocasião fosse um Bahia todo modificado, porque era um Bahia que estava no meio daquelas disputas de pré-Libertadores, né? Querendo ou não. Mas na Série C é o contrário, né? Um caso curioso. Aí você olha, você pega o time na Copa do Nordeste, goleia o Náutico em casa, goleia o Sampaio Corrêa em casa. Aí vem para a Série C, não consegue ganhar em casa do Anápolis, não consegue ganhar em casa do Confiança, assim, jogos que em tese são mais acessíveis e o CSA não consegue dar esse passo. Edu, tu tava nesse Que, jogo do Confiança. oh, Eita, fala, Alisson. não, só e citando essas dificuldades contra alguns adversários que tá na parte de tabela, aí do nada ele vai e mete 3 gols no Maringá, que é um dos melhores clubes da competição. Pois é, cresce em cima de equipes mais competitivas, né? Eu queria puxar essa parte sobre o Confiança, Du, porque foi um duelo entre nordestinos ali. Como é que tu viu esse jogo dos dois lados, só para trazer um pouquinho a tua perspectiva também para a audiência da gente? Foi um jogo assim que se não tivesse existido, não faria tanta diferença, que não foi lá das melhores partidas, né? Nossa. Mas assim, Jogo fantasma. É, foi um jogo, sendo bem breve, que expôs muito bem as dificuldades das duas equipes nesse momento, né? Cada um a seu modo. Do CSA, nessa questão da criação, da proposição de jogo, foi um time que teve a bola a maior parte do tempo, mas não foi efetivo, não conseguiu ser efetivo. Contra um Confiança que cria pouco e quando cria não converte. Foi o que aconteceu de novo contra o CSA. Até criou, mas quando criou não converteu. E tem muitas dificuldades defensivas. Né? O Confiança não é a pior defesa da Série C à toa. Levou 13 gols em 7 jogos. Esse jogo foi o primeiro que o Confiança não levou gol no campeonato. E não levou gol porque o goleiro Felipe teve uma ótima atuação, né? Fez defesas importantíssimas, que é, inclusive, eu sei que não é o assunto da discussão, mas que tem sido um tópico do Confiança, né? A questão dos goleiros que estão se revezando ao longo do ano e ninguém passa, com perdão do trocadilho, a devida confiança. O Felipe entrou melhor nessa partida e salvou o que poderia ter sido uma vitória do CSA. E o Rafael Mariano foi mandado embora, né? Foi dispensado, que depois do que aconteceu contra o Maringá, assim, acabou o clima para ele dentro do clube. Gente, vai se criando um clima terrível. Na realidade, vai continuando o clima terrível que já foi criado, né? Só seguindo aqui o que a gente já tinha falado sobre o CSA, os próximos confrontos. Alisson, como é que tu vê esses jogos? 2 jogos em casa, um Floresta que está surpreendendo em alguns jogos, um Caxias que é difícil de jogar. São os 2 jogos dentro de casa, fora de casa que o CSA ainda não ganhou. Pega São Bernardo, Guarani e Retrô. Nesse momento que a gente está gravando, o CSA está fora, né, do G8. Está ali encostado, mas está fora. Um ponto atrás ali do Ipiranga, né, que fecha a zona de classificação. Pela realidade do CSA e por essas oscilações, ele tem a obrigação de vencer os jogos em casa. Mas eu acho que eu vejo uma situação. O CSA desses 12, 15 pontos, né? Ele precisa fazer pelo menos 7 dos 15. Ele precisa vencer o Floresta em casa. Ele precisa vencer o Guarani, mesmo fora de casa. O Guarani é uma equipe que está muito abaixo do que se espera, e aí, mesmo fora de casa, toda a responsabilidade vai ser do Guarani, principalmente pela fase que está. Então, acho que é um jogo que, pelas características que tem apresentado, é um jogo para o CSA vencer fora de casa. E contra o Caxias, né, que está brigando cabeça a cabeça com a Ponte Preta pela liderança, pelo menos um pontinho em casa. Contra o Retrô, joga na Arena de Pernambuco, mas aí pouco faz diferença o fator casa, né? Jogar contra o Retrô e na Arena de Pernambuco é quase um fator neutro, né? Mas o Retrô é uma equipe que, por mais que tenha perdido para o Botafogo na última rodada, é um time que aparentemente vai se adaptando, vamos dizer assim, à competição, né? Vem no embalo da classificação contra o Fortaleza na Copa do Brasil, o mesmo embalo que o CSA tem por ter vencido o Grêmio. Eu acho que se ele fizer 7 pontos aí desses 15, ele está quase na metade ali, né? Quase 50% dos pontos. Eu acho que, pela realidade atual do CSA, tá de bom tamanho. E eu ainda acrescento o que você falou, Ellison, a mudança de postura do Retrô depois da mudança de técnico, né? O Retrô melhorou muito com a volta do Muito. Iris, então, muito, muito. É outro time.
Os jogadores estão bem mais propositivos e o que se espera é que a cada jogo tenha mais entrosamento, tenham entendido melhor a maneira de jogar, consigam aplicar mais, fazer a marcação alta que ele pede, ser ofensivo da maneira que ele quer, e isso vai resvalar nos próximos times, né? Isso daí é exatamente a ordem que o CSA vai jogar. Então, o jogo entre Retrô e CSA é só daqui a 5 rodadas. É em agosto esse jogo. Então, e desculpa, em julho esse jogo. Então, daqui para lá pode ser que a gente tenha outro Retrô da mesma maneira que a gente pode também ver outro CSA, né? Outra postura. Até porque, só para arrebatar esse assunto, do Guarani em diante, esses jogos serão depois do fechamento do CSE, do Floresta em diante, na verdade, vão ser os jogos depois do fechamento dessa janela curta do início de junho, né? Então, não sei se a que ponto o Floresta vai se reforçar, mas certamente o Guarani precisa se reforçar bem. O Retrô certamente vai para o mercado também para tentar melhorar o nível do seu elenco, já que o objetivo é subir de divisão. E o Caxias, que naturalmente já tem um bom elenco, né? Então vamos ver até que ponto os times vão se reforçar e o próprio CSA também vai conseguir acrescentar o seu elenco nessa janela.